Lá no capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo, começa do verso 33 para frente, tá? Do verso 33 para frente. Então veja só, Jesus ele estava tendo problemas ali com alguns judeus, uns líderes da igreja. É, as pessoas que eram contra Jesus naquela época não era o povo judeu, tá? Não era o povo judeu. Hoje se fala muito, os judeus crucificaram Jesus. Não foram os judeus que crucificaram Jesus. Foram alguns líderes da igreja que estavam se sentindo ameaçados. Por que ameaçados? Porque antes, tudo que o camarada precisava, ele ia para o escriba perguntar ou ia para o sacerdote perguntar. E aí aparece Jesus com palavras muito mais agradáveis, falando a verdade, colocando as coisas no seu devido lugar, mas falando de uma maneira melhor, né? Mais agradável, certo? Um ar sociável ao apresentar a mensagem de Deus. Então as pessoas, ao invés de ir lá para o escriba, para o fariseu, escriba, né? O fariseu, eles então iam procurar Jesus, para ouvir de Jesus as mesmas coisas, só que de maneira correta, uma maneira agradável. E aí os donos da igreja, né, os líderes da igreja da época começaram a se sentir, puxa, esse camarada está tomando o nosso lugar, daqui a pouco ele né, nós perdemos nosso emprego. E aí então eles começaram a perseguir Jesus e queriam colocar Jesus numa situação complicada. Eles faziam perguntas para tentar fazer Jesus se perder nas respostas, né? Então havia uma maldade tremenda naquela época, como existe hoje, né? Uma maldade tremenda nas pessoas que estão usando a Bíblia de má fé, né? Estão usando de má fé a Bíblia, as Escrituras Sagradas. E então Jesus estava repreendendo esses judeus, líderes da igreja, porque eles estavam agindo de má fé com as Escrituras Sagradas. Então Jesus, nessa conversa, que é do capítulo 5 todinho, né, que eu estou falando para você, então nessa conversa, parte do capítulo, né, porque ali aconteceu um milagre e aí eles ficaram irados porque Jesus estava ensinando uma coisa que para eles era errado, né? Leia na Bíblia lá, você vai saber do que eu estou falando. Então do verso 33 em diante, Jesus então falando com esses líderes, né, judeus, ele diz assim: vocês mandaram mensageiros a João e ele deu o testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isto para que sejam salvos. Ele, Jesus falando do João Batista para os judeus, ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas o testemunho que eu tenho é maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço, dão testemunho de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, em vocês, porque não credes naquele que me enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória da parte dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a estes recebereis. Como podeis crer vós que recebereis glórias uns dos outros, e não buscais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Pois se cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Olha. Mas se não credes nos Escritos, como crerei nas minhas palavras? Você viu o contexto daquela frase do pregador? Então Jesus está falando, vocês examinam as Escrituras porque vocês acreditam que nas Escrituras tem a vida eterna, e as Escrituras elas falam de mim, mas vocês não estão me aceitando.
Eu estou falando, vocês não estão aceitando as minhas palavras. Lá no finalzinho, verso 47, né? Vamos usar a expressão tradicional, né? Verso 47. Então Jesus fala para vocês não creem nos escritos, vocês não creem no que está escrito, como é que vai crer no que eu estou falando? Então, as pessoas estão com dificuldades, né? Como eu falei no vídeo anterior, de entender a Bíblia, porque elas estão lendo a Bíblia e querendo dar um significado para aquilo que estão lendo. E não é assim. Jesus disse, como é que você lê? Do jeito que você lê, você tem que fazer. Isso foi um ensinamento de Jesus. Já falamos no outro vídeo, procura lá. Jesus está dizendo aqui, não para mim, ele está dizendo para o fariseu, né, que eles examinam, mas eles não aceitam o que está escrito. Então, se eu tiver que aceitar alguma informação dali, a informação seria essa: eu estou lendo a Bíblia, mas não estou aceitando o que está escrito. E a maioria dos pregadores, né, a maioria das pessoas que dão estudos bíblicos por aí, eles estão lendo, mas não estão aceitando o que está escrito na sua clareza. Porque a Bíblia, meu amigo, a Bíblia é uma coisa clara. E se ela foi traduzida para a nossa língua, foi traduzida de maneira clara. Não tem aí enganos, certo? Do jeito que você lê, é assim que você deve viver, tá certo? Então, um texto, tirando do seu contexto, ele tem um outro significado. Veja, por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui agora. Uma comparação que você já notou, né? Você já percebeu, já deu para você mesmo fazer a comparação. Mas vamos só apenas destacar. O pregador disse, Jesus mandou estudar a Bíblia. Tá vendo? Essa é a declaração da pregação do orador, do pregador, do instrutor da Bíblia. O que a Bíblia diz de verdade nesse assunto? De verdade mesmo, Jesus está falando, vocês estão estudando a Bíblia, estão lendo a Bíblia, mas não estão aceitando o que está escrito. Viu? São duas mensagens contrárias. Porque uma, o pregador diz, Jesus está mandando estudar. Jesus não está mandando estudar. Na verdade, Jesus está repreendendo aqueles que estudam, mas não aceitam o que está escrito. Você viu que diferença? Então, um texto fora do contexto, ele vira um pretexto para uma outra mensagem. Segundo as pesquisas, hoje existem mais de 30 mil religiões no mundo. Quando eu falo 30 mil religiões, são religiões cristãs, que usam a Bíblia, creem em Jesus, creem em Deus. Imagina, 30 mil, mas vai ter mesmo. Imagina, se a Bíblia tem 30 mil 300 mil palavras, você acha que 30 mil é muito? 30 mil religião? Porque daí o camarada lê um texto, e ele tira o texto do contexto e diz, eu creio assim. A outra pessoa lê aquele mesmo texto e diz, tira do contexto, e aí ele fala assim, não, eu creio dessa outra forma. Então, do mesmo texto, as pessoas creem de forma diferente. Mas por que eles creem de forma diferente? Porque eles dão um significado diferente para aquele assunto que está ali claro. Mas e como é que eles dão um significado diferente para um assunto claro? É que tira o texto do contexto. Então ele retira, ele faz uma mutilação, ele arranca ali da onde está inserido, né? Tem uma carta, tem uma história, e o camarada arranca aquela parte, aqueles versos, aquela frase, aqueles dois ou três palavras, tira dali, e aí ele forma uma doutrina. Aí ele filosofa em cima, né? Jesus, certa vez, falando sobre pessoas que agem assim, né? Ele diz que isso são preceitos, não são doutrinas que são preceitos de homens. Então são pessoas que se dizem que são cristãos, né? São religiosos, são pessoas entendidas da palavra de Deus, mas que eles estão tirando o texto do contexto e estão ensinando o que eles querem, e não o que a Bíblia diz.